Conversando com mulheres bonitas. As dicas que vão mudar o jogo. O velho dilema de conversar com mulheres bonitas. A maioria dos caras fica com os joelhos bambos só de pensar nisso aí. Mas veja bem, tem 2 segredos para você lidar com essa situação. Ser tranquilo em relação à beleza delas e demonstrar isso aí. Tem um ditado antigo que diz: a beleza é comum, o que é raro é uma grande energia e perspectiva de vida. E olha, essa frase funciona como mágica, especialmente para aquelas gatas que estão sempre cercadas de pretendentes babões. A maioria dos homens só sabe bajular a aparência delas. Então, quando aparece um cara descolado que descarta a aparência como algo importante e desafia a mulher a se qualificar em outra coisa, o jogo muda completamente. De repente, ela começa a se esforçar para impressionar você. Mas vamos ser honestos. A beleza é mesmo comum? Sim, é. No começo, muitos caras não percebem isso aí. Eles encontram uma mulher bonita e os joelhos já começam a fraquejar. E depois encontra outra e lá se vão os joelhos de novo. E é um ciclo sem fim. Só que, quanto mais um homem internaliza o quão comum a beleza é, mais fácil fica para ele abordar e seduzir mulheres bonitas. Mas o quão comum é a beleza? Usando uma distribuição normal, padrão que a gente descobriu, mulheres bonitas representam mais ou menos 2,5% da população feminina. Parece pouco, né? Mas então, pergunte a si mesmo: quantas mulheres elegíveis existem na minha cidade? Mulheres lindas não são muito comuns, mas mulheres atraentes são bem comuns. Então, se você mora numa cidade com 200 mil habitantes, metade delas são mulheres. E cerca de 21% tem entre 20 e 29 anos. Isso significa cerca de 21 mil mulheres nessa faixa etária. Dessas aí, cerca de 1.000 são bonitas. E se a gente considerar que cerca de 21% das mulheres são solteiras em algum momento, isso dá um pouco mais de 200 mulheres totalmente solteiras e bonitas numa cidade de 200 mil habitantes. Ah, não é muita coisa, você pode dizer. Mas a beleza se destaca. Se você tiver ao ar livre, ativo dando rolê, provavelmente vai ver algumas dessas mulheres solteiras e bonitas quando elas cruzarem o seu caminho. Também, você pode encontrá-las quando você estiver fazendo alguma coisa online. Bom, nem todas vão estar ativas ou acessíveis online, mas algumas vão. Você também pode encontrar elas lá, né? E se você estiver numa cidade com 500 mil habitantes? E se você estiver numa cidade com 1 milhão de habitantes? O número delas vai aumentando, cara. Mas é claro que nem toda cidade é igual. Algumas cidades têm muito mais mulheres bonitas do que outras. São Paulo, aqui, por exemplo, é classificada como a cidade que tem mais mulheres bonitas do Brasil. E tem um motivo para isso. As pessoas tendem a migrar para onde tem oportunidade. Para mulheres bonitas que buscam homens bem-sucedidos e ambiciosos, São Paulo é o ponto de encontro número 1. Então seria de se esperar uma proporção muito maior de mulheres bonitas em São Paulo, e você encontra isso aqui. Compara a porcentagem de mulheres bonitas no bairro de Jardins com a porcentagem de mulheres bonitas em Macapá, por exemplo. Você vai encontrar muitas mulheres bonitas em São Paulo e talvez um pouco menos em Macapá. Eu já viajei para muitas cidades, algumas grandes, outras pequenas, mas a minha experiência tem sido que as grandes capitais têm toneladas de mulheres bonitas, enquanto as cidades menores ainda podem ter sim mulheres bonitas, mas mulheres simplesmente bonitas, assim lindas, são mais raras ou não existem. Essas aí deixam essas cidades para migrar para cidades imãs de homens bem-sucedidos. Em outras palavras, se você for caçar leões no Ártico, não espere muita sorte, mas se for caçá-los na savana, provavelmente vai encontrar. E é claro que os nossos padrões de beleza se adaptam. E se você passa o tempo todo em cidades povoadas, principalmente por mulheres menos atraentes, os seus padrões vão cair. E aquelas mulheres, simplesmente bonitinhas, vão começar a ficar lindas. Então, aonde quer que você esteja, em média, 5% das mulheres vão ser bonitas em comparação ao restante da população feminina local. E é assim que as distribuições normais padrão funcionam. E é assim que a aclimatação aos padrões de beleza locais também funciona. Mas espera aí, é mais variado do que isso.
Como a gente já discutiu aqui no Dinâmica Social, os padrões de beleza são extraordinariamente variáveis. A gente pediu a alguns caras que olhassem fotos de diferentes mulheres e votassem nas mais e menos atraentes. E bem, os votos deles são bem variados, cara. A mulher que um cara coloca em último lugar aparece em primeiro lugar na lista de outro cara. E bem no meio da lista de um terceiro cara. Incrível. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai fazer uma enquete de verdade, onde um grande número de pessoas vai votar numa seleção de mulheres diferentes. É simplesmente incrível. Toda vez que a gente faz isso, cada mulher da lista acaba sendo a mais atraente para um cara ou outro. Mas por que os padrões de beleza são tão subjetivos? E a gente acredita aqui que muito disso tem a ver, por exemplo, com combinação seletiva de rostos. As pessoas querem parceiros que se pareçam um pouco com elas, no geral, né? Se você e eu não nos parecemos, os tipos de mulheres que cada um de nós considera mais bonitas também não vão tender a aparecer. Isso porque você vai querer mulheres que assemelham mais com você, e eu vou querer mulheres que assemelham mais comigo. Então, não se trata de 200 lindas mulheres solteiras disponíveis na cidade no total. São 200 mulheres solteiras que você acha bonitas. Existem centenas de outras mulheres solteiras disponíveis que outros caras acham bonitas e você não. E muitas das mulheres que você acha bonitas, outros homens vão classificar só como, bonitinhas. Alguns homens podem nem achar elas tão atraentes assim. Então, mesmo que você pense, tem tão pouca mulher por aí, o fato é que essas aí estão solteiras, estão disponíveis para namorar e tem menos homens interessados nelas do que você imagina, porque elas não correspondem ao padrão de beleza desses caras. E esses caras estão atrás de outras mulheres bonitas. E adiciona a isso o fato que muitos homens fazem pouquíssimas abordagens na vida real. E olha, curtir todas as fotos de uma mulher nas redes sociais e segui-la online não conta, cara. Esses fãs e seguidores online são invisíveis para as mulheres. E se você tem uma receita aqui para atrair e seduzir, especialmente se você ainda não tem o hábito de abordar mulheres bonitas, cara, tá feito, né? Vamos lá, para a técnica. Superando a beleza. Se você quer conquistar mulheres bonitas, tem duas coisas para se fazer. Número 1, supera a beleza delas você mesmo. E 2, demonstra como você não está impressionado com a beleza delas. Eu não vou gastar muito tempo no número 1, já que a gente já discutiu isso aqui no Dinâmica Social bastante antes. Mas a gente vai dar uma olhada nesses dois aspectos de se tornar habituado à beleza e deixar que as mulheres bonitas que você conhece saibam disso, cara. Não se deixa abalar pela beleza. Se liga, existem algumas maneiras de não se incomodar diante da beleza. Isso aqui inclui o seguinte. Número 1, se treina para olhar além daquele flash inicial. Isso significa olhar além do cabelo, da maquiagem, daquela roupa colada no corpo, da risadinha estratégica dela e do batom vermelho usado como isca de tubarão. Olha só para o rosto dela, como se você fosse um escultor renascentista julgando proporções faciais. E não um cara que acabou de sair do porão depois de 14 horas de videogame, né? Quando você foca só no rosto, mesmo aquelas deusas gregas viram humanas, cara. Tipo, ela não tem uma simetria perfeita facial. Nada que um bom filtro do Instagram não vai resolver. Número 2, se treina para ver as falhas. E olha, não é para ficar julgando ou sendo um babaca, mas para lembrar que sim, até a Megan Fox tem espinha na bunda de vez em quando. Perceba a espinha no queixo, a raiz do cabelo oleosa, o dente levemente torto. Isso tudo te ajuda a desligar daquela alerta de meu Deus, que deusa que ela é. E ligar aquele modo de ela é só uma mulher bonita tentando pagar o boleto do mesmo jeito que eu tô. E 3, cara, se expõe. Se você só fala com mulheres que você acha medianas, na hora que aparece uma top model, a sua língua vai virar um macarrão cru. Mas, se você conversar com mulheres bonitas o tempo todo, ou pelo menos tentar, esse peso da beleza dela vai sumindo. Elas viram só pessoas, que nem as medianas, só que com mais seguidores no Instagram, essas aí, né? Demonstra que você não está impressionado.
E ó, essa é a segunda parte da mágica. Não basta você só não pirar por dentro. Você tem que deixar claro, com classe é claro, que a beleza dela não te hipnotizou igual um mosquito na luz azul. Sabe como? Primeiro, não trata ela como algo raro e sagrado. Tipo, não faça aquela cara de "Uau, uma mulher dessa falando comigo". Isso aí é igual assinar aquele atestado de "eu sou só mais um otário". Segundo, trata a mulher como você trataria qualquer outra pessoa. Com respeito, claro, mas sem fazer reverência, ficar ajoelhando ou recitar poema do Drummond de Andrade. Ela já ouviu isso 1000 vezes hoje. Mas sabe o que ela não ouviu? Um cara que faz piada, que cutuca, que provoca ela, que fala coisa tipo, você é bonita, mas sabe cozinhar um arroz sem deixar empapado? Isso, meu amigo, é ouro. Terceiro, provoca, de leve. Uma cutucada aqui, um elogio ambíguo ali. Tipo aquela, você parece ser super organizada, ou é só porque a sua bolsa é maior que a minha mochila da escola? Isso aí, cara, vai mostrar que você tem personalidade, que tem culhão e não vai virar capacho só porque ela tem coxa definida. Quarto, faça ela se esforçar. Nada de dar tudo de graça. Deixa ela se esforçar pela sua atenção também. Pergunta algo que não seja sobre aparência. Desafia, brinque. Lembre-se, ela tá acostumada com caras que se derretem todos só com um sorriso. Seja aquele cara que pergunta: ok, você é gata, mas uma coisa, você ronca também? Ó, pra encerrar, o segredo pra conversar com mulheres bonitas é simples, cara. Para de tratar elas como se fossem uma espécie alienígena. Elas têm problemas intestinais também, frustrações existenciais e, às vezes, peidam no elevador vazio como qualquer ser humano decente. Se você parar de se curvar diante da beleza e começar a enxergar a mulher por trás da maquiagem, das roupas coladas e do cabelo que custou 400 conto no salão, você vai perceber que conversar com uma gata é igual conversar com qualquer outra pessoa, só que com um pouco mais de expectativa social e talvez um perfume importado que te deixa zonzo. Então, respira fundo, segura o olhar no rosto dela e não nos peitos. Foco, soldado. Manda uma boa e mostra que no fim do dia você é o cara que ela não consegue hipnotizar. E é exatamente por isso que ela vai querer te hipnotizar ainda mais. E aí, mano, quantas chances de um relacionamento com uma linda mulher você vai deixar passar? Até quando que você vai adiar sua felicidade? Clica no link da descrição e entra no nosso grupo VIP que eu vou te dar uma força.